Ô, Rubinho, já quero emendar com você para a gente falar sobre o time. Como que o Filipão vai armar esse Atlético amanhã contra o Grêmio, hein, Rubinho? Sobre o time que entra em campo contra o Grêmio, o técnico Filipão trabalhou esta tarde aqui no CT do Internacional. Ele não conta com o Arana, foi expulso contra o Goiás. Para a vaga dele, o substituto sendo o Rubens. Também outros jogadores que vão cumprir suspensão, Gemerson e o Vargas. A grande interrogação mesmo fica no meio campo, como será formado pelo técnico Filipão. Isso porque ele pode escolher por Batalha e Otávio, aí um meio campo um pouco mais defensivo, ou até mesmo Batalha e Edenilson. Vamos ver o que pode aprontar. Fato é que o Pavon está de volta também, recuperado de uma pubalgia. Olha o provável galo para amanhã, hein? Que terá Everson Mariano, possível capitão, com Igor Rabelo, Maurício Lemos e Rubens. O meio campo, Batalha, Edenilson ou Alan Franco. O ataque com o meio campo sendo fechado aí com Igor Gomes. O ataque tem um gringo, o Pavon, tá de volta, o argentino, com Paulinho e Hulk. Ataque de peso, o Hulk, como sempre, muito abraçado pelo torcedor que marcou presença aqui na porta do hotel, onde está concentrada a delegação e de onde a Itatiaia fala neste momento. Tá certo, Everton Guimarães? Certíssimo, Rubinho. Obrigado pela participação, pelas informações. Ô, Nath, eu vendo o Rubinho falando sobre essa base de time para amanhã, Pavon de volta tranquiliza, né? Com certeza. Tomara que não tenha nenhuma surpresinha, né? Nenhuma invenção, montar um time base. Aí a pergunta é, mas qual time base? Quem você gostaria, por exemplo, ou qual a sua formação para o jogo de amanhã? Eu já falei pelo menos umas 200 vezes nos últimos dias que em condições normais, todos bem fisicamente, ninguém suspenso, à frente do Batalha eu colocaria o Patrick, já falei isso várias vezes aqui. Porque é craque? Não, mas esse time precisa ganhar punch, esse time precisa ganhar força. E não tenho visto isso. Vai pegar o Grêmio numa fase que o Grêmio está bem, o Grêmio está encaixado. Mas a grande notícia do dia é a ausência do Soares, né? Porque aí tem... O Soares é muito fora de série. Mas o seu time do Atlético, o seu time ideal para enfrentar o Grêmio amanhã e como formar e como jogar contra o Grêmio lá na Arena em Porto Alegre, Nath? O HG, é claro que existem alguns jogadores do Atlético... Hulk, enfim, alguns nomes são de consenso, mas mais do que apontar neste momento quem ou não deveria ser titular, acho que é muito importante focarmos na construção e na evolução que o Atlético precisa mostrar do ponto de vista coletivo. A gente fala muito aqui, quando o grupo está bem encaixado, quando o time está organizado, aí você começa a ver os jogadores se destacarem individualmente. Olha o exemplo do próprio Botafogo. O Botafogo, antes de ser o Botafogo do Tiquinho Soares, do Eduardo, do Adrielson, do Segovia, é o Botafogo enquanto coletivo. E é a partir disso que outros jogadores vão se destacando. E é esse coletivo que o Atlético não tem hoje, porque é um time completamente descaracterizado dentro de campo por essa ruptura da ideia do Kudê e a não introdução perfeita, encaixada da ideia do Filipão. Mas é que não tem... teve um pouco da ideia do Kudê no primeiro jogo contra o Fluminense. Que era o Atlético do Lucas Gonçalves, né? Depois de lá para cá, algumas alterações malucas e principalmente a escalação do Filipão, que me surpreendeu contra o Goiás, mas o Pracidelli também mexeu de maneira que chamou a atenção, né? Você sacar, por exemplo, o Arana, acreditar que o Rubens vai funcionar melhor ofensivamente do que o Arana pelo lado esquerdo também não me pareceu uma boa ideia. A escalação contra o Goiás, mas principalmente como o Atlético jogou contra o Goiás, né? Então, assim, além de mudar taticamente, é muita mudança de peças, Nath. Muita mudança de peças. Ou seja, o problema do Kudê está continuando do mesmo jeito. Continua da mesma forma, mas é porque dentro dessa criação de um novo jeito, está se tentando entender quais peças executam melhor. Mas é preciso também fazer um parêntese aqui, que muitas dessas mudanças, elas são forçadas, né, HG? Por exemplo, acho que em condições de temperatura e pressão, o Zarate é titular absoluto. Não se tinha o Zarate, não se tinha o Pavon, houve oportunidade que não se tinha o Hulk. Ficou fora, então, agora o Arana estará fora. Agora o Arana estará fora. Então, existem algumas mudanças, não foi um rodízio à torto e direito por ideia só do Filipão ou do Pracidelli,
Tardelli, como por vezes a gente via com o Cudê. Mas é fato que está tentando encontrar as peças que melhor se encaixam nesse novo Atlético. Mas qual é esse novo Atlético? A gente ainda não sabe. Porque as primeiras alterações que o Filipão fez no time foi muito mais de posicionamento. A gente viu o Pavão jogando mais aberto, o Paulinho jogando bem mais aberto, mais incisivos, como pontas mesmo. A gente viu um Atlético que já não pressionava tanto a saída do adversário, mas que já tinha mais bolas longas vindas da sua defesa. Mas contra o Goiás não teve nada disso, foi um Atlético completamente apático, improdutivo, que não conseguiu nem pressionar, nem ter bola longa, nem cruzar na área, nem jogada aérea. Foi um Atlético que não teve nada, que só finalizou quase que pela primeira vez no segundo tempo. Mas aí a gente falava de um Atlético ideal, o Alan Franco. O Alan Franco, para mim, contra o Goiás, primeiro que eu não sei se essa ideia do cara mal chegou, já vestir a camisa, a não ser que ele tenha qualidade para ser titular absoluto, que eu não acho que seja o caso do Alan Franco, se isso é legal, sabe, HG? Não sei necessariamente a ideia que isso passa para o restante do elenco, assim. O cara já chegar e já jogar. Mas, para além disso, ele jogou fora de posição. O Alan Franco nunca foi um meia que avançava e que cobria o lado do campo para criar alguma coisa por ali. Essa nunca foi a do Alan Franco. Até acho que ele joga melhor como um segundo homem, mas por dentro, ajudando sem a bola. Agora, aberto pelo lado direito foi completamente invenção. E não funcionou. Então, até por isso, o retorno do Pavão é um retorno importante. Para que o Atlético tenha, de fato, um jogador agudo pelo lado de campo, que vai para cima da marcação, que leve, né, esse Atlético para cima, porque tem sido um Galo muito apático. E a gente esperava o Bruno Fux relacionado, não acontece. Vamos ver como funciona essa zaga Igor Rabelo e Lemos. O Igor Rabelo acho que está pedindo passagem nesse time e acho que quando o Bruno Fux estiver bem, talvez a melhor composição de defesa sejam os dois, e ele vai dar mais uma chance para o Edenilson. Eu até acho que, dependendo contra o Grêmio, para de fato você ter mais força e você ter mais gente chegando à frente, o Patrick fosse uma opção melhor. Mas o Edenilson, eu acho que o Filipão confia mais nele sem a bola. O que pode ser muito importante também contra o Grêmio, porque vai estar jogando dentro de casa, é uma equipe que está encorpada, está embalada, né? Mas eu acho que o retorno do Batalha é um retorno muito importante, do Pavão é um retorno muito importante, e o Rubens na lateral esquerda, acho que vai dar conta do recado. É claro, você perde qualidade, mas pelo menos não é uma substituição de um lateral que vai ficar preso na defesa. Você vai ter o Rubens avançando, explorando o espaço. Acho que o Atlético está bem servido agora com o Rubens como reserva do Arana do que com o Dodô, que eram características muito diferentes do titular, né? E a gente não vai sentir tanto isso. Estou falando com respeito a características do Arana e chega do Rubens, participa mais. São semelhantes. Sim, né? com certeza. Gente, eu não estou... e o Everton comparou o Rubens com... Não. Estou falando só de ter algum tipo de semelhança, o que era muito diferente. Não é aquele lateral que vai ficar preso lá atrás o tempo todo. Mas vamos ver também como que o Rubens se comporta sem a bola, porque o Grêmio tem jogadores que vão ser agressivos pelo lado do campo também. O Rubens vai ter que, em algum momento, se preocupar. Ponto. Como que o Filipão vai montar esse meio-campo, seja com a presença do Edenilson ou não, a do Igor Gomes a gente acredita, para que seja um Atlético mais frutífero, com mais produção, mais produtivo, e que não fique totalmente sobrecarregado no Igor Gomes. Porque me parece que o Igor Gomes, quando ele divide a responsabilidade, ele vai bem. Mas quando ele tem que ser o cara, é um problema, o protagonista do meio-campo, hoje eu sou o articulador, hoje eu sou o responsável por fazer esse time chegar à frente, aí eu acho que ele sente. Eu acho que isso também se aplica ao Johan, tá? Quando o Johan estava jogando, mesmo jogando bem, como protagonista me incomodava um pouco. Mas eu quero falar daqui a pouco com a Nath sobre as declarações do Eduardo Cudê,